Bom, estamos aqui no bairro de Yongsan, em Seul, Coreia do Sul. São mais ou menos umas 5 da tarde, princípio de chuva, na verdade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse caso dos funcionários detidos da Hyundai e LG nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, onde 475 pessoas foram detidas pela ICE. Também vou falar sobre essa relação Coreia, Estados Unidos e toda essa história e também as suas contradições. E nada melhor do que falar disso tudo do que falar em seu habitat natural. Estamos na primeira parte da base que foi devolvida para os coreanos. Estamos aqui bem de frente da base americana, que fica em Seul, mas que está em um processo de, como posso dizer, devolução para o governo coreano, né? Então essa parte que vamos visitar é a primeira parte que foi aberta para os coreanos, né? Depois de vários anos. Porque, e como eu disse em outro vídeo, essa base está se mudando para Pyeongtaek, que é uma cidade mais ao sul de Seul, e eles têm mais espaço para expandir e tudo mais. E eu acho que poucas pessoas que visitam a Coreia, até os gringos, outros youtubers e tudo mais, eles não mostram muito essa parte da cidade. Então eu acho interessante mostrar esse novo parque e as casas onde moravam oficiais do exército americano. E tinha uma vida americana no coração de Seul, o que eu acho bem peculiar assim. Vocês vão ver essas casas de tijolo vermelho, as tais, entre aspas, American Houses, que durante décadas foram território americano em Seul, o que é uma coisa bem peculiar, né? É tipo, como posso dizer, é como se alguém tivesse recortado um pedaço de Ohio e colocado no meio de Seul. Janelas com persianas de madeira, telhados inclinados que foram desenhados para a neve de Michigan, não para as chuvas coreanas. Só que agora, de certa forma, essas casas viraram museus, cafés, cenário para ensaios fotográficos, vocês vão ver alguns fotógrafos, biblioteca e pontos de encontro de casais, por que não? E tem algo profundamente melancólico nisso tudo, né? Esse lugar que vocês estão vendo, o bairro de Yongsan, que o nome significa Montanha do Dragão, foi selado por 2 impérios consecutivos. Primeiro, os japoneses chegaram aqui em 1904, durante a Guerra Russo-Japonesa, e construíram aqui quartéis, campos de treinamento, nessa mesma área. Toda uma infraestrutura militar para projetar poder sobre a península. Depois, em 1945, literalmente no dia da rendição japonesa, os americanos assumiram esse local, desceram a bandeira japonesa e subiram a americana. E assim ficou por mais de 70 anos. E agora, a cidade está aos poucos reaprendendo a respirar por esses 300 hectares no meio da cidade, que antes era uma espécie de ferida aberta, né? Mas, e sempre tem um mas, quando falamos de libertação, né? O solo ainda fala. Benzenol, fenol, furosulfactantes, essas substâncias químicas de nomes complexos que excedem os padrões de segurança em 3, 4 vezes. Parte da terra aqui está contaminada. É como se os impérios, mesmo quando vão embora, deixassem algo para trás. Uma assinatura tóxica que vai durar gerações e gerações para limpar. E em parte, essa poluição do solo, né, é um dos responsáveis para a demora para a abertura completa dessa área verde que temos aqui na cidade para toda a população, né? Mas vamos voltar um pouco no tempo. O ano é 1904, né? O Japão está em guerra com a Rússia pelo controle da Manchúria e da Coreia. A Manchúria é aquela parte no norte da Coreia do Norte, onde divide a Rússia e a China, né? E Yongsan se torna muito estratégico. Os japoneses tomam essa área, que na época ficava fora dos muros da antiga Seul, que chamava na época de Hanyang e logo depois Keijo. E começaram a construir quartéis de tijolo vermelho, alguns que ainda existem hoje, mas por enquanto não é aberto ao público, que foram sobreviventes de guerras, ocupações, modernizações. Aqui tinham campos de treinamento que se estendiam até onde a vista alcançava.
Era uma cidade militar dentro da cidade, ou melhor, ao lado dela, observando, vigiando todo momento. E durante 41 anos, Yongsan, essa área aqui, foi território japonês. E quando digo território, não é metáfora, né? Era literalmente um pedaço do Japão imperial encravado na Coreia. Leis japonesas, horário japonês, até o idioma. Coreanos só entravam para servir praticamente, limpar, cozinhar. E depois saíam antes do sol se pôr. Era um apartheid espacial antes do termo existir. E os japoneses construíram essa área com a permanência em mente, tijolo por tijolo, como se fosse ficar para sempre. E de certa forma ficaram nas estruturas, na disposição das ruas, na própria lógica militar do espaço que temos hoje, né? Aí vem 1945, a libertação da parte norte pelos soviéticos, 2 bombas nucleares, e 15 de agosto, o imperador Hirohito anuncia a rendição pelo rádio, com aquela voz meio aguda e formal que a maioria dos japoneses nunca tinha ouvido antes. E o que acontece em Yongsan? Em questão de algumas horas, os americanos já estavam instalando suas bandeiras. Nem deu tempo do concreto esfriar, como dizem. Os mesmos quartéis, os mesmos escritórios, apenas novos ocupantes. E assim nasceu o que viria a ser conhecido como Little America, a Pequena América. E que tipo de América era essa, né? Chega a ser até surreal, assim, pelo que eu conversei com estrangeiros que já visitaram, ou até americanos. Aqui tinha escolas americanas, onde crianças aprendiam sobre George Washington e a Mayflower, enquanto seu pulsava do outro lado dos muros. Tinha a Seoul American High School, que era uma escola de ensino médio, e a Seoul American Elementary School, que é o do ensino fundamental. Nomes que poderiam estar em qualquer subúrbio americano, exceto que estava aqui, no coração de Seul. Até as placas eram em milhas, né? Era bem interessante. Tinha cinema drive-in, uma cidade onde a maioria não tinha carro. As famílias americanas chegavam em seus carros importados, comiam pipoca com manteiga, assistiam os filmes do John Wayne, enquanto do lado de fora os coreanos caminhavam quilômetros para o trabalho. Tinha campos de beisebol, onde aconteciam Little League Games, quadras de basquete, até campo de golfe teve aqui até os anos 60. Era como se fosse um subúrbio americano preservado e uma bolha hermética, né? E o Black Hawk Village, que é essa vila que vou mostrar para vocês, era onde moravam os oficiais de alta patente. 18 casas germinadas de tijolo vermelho, cada um com seu gramado perfeitamente cortado. Sim, grama Kentucky, bluegrass importada, não grama coreana. Ela é literalmente os Estados Unidos na Coreia. Mas aí, em 2020, algo acontece. Depois de 116 anos, essas casas são abertas ao público pela primeira vez. Viraram museu, galeria, café. E os coreanos finalmente puderam entrar sem pedir permissão, né? Caminhar por essas ruas, espiar pelas janelas uma vida que acontecia bem ali, no centro da capital da Coreia do Sul, mas que era tão distante quanto qualquer outro lugar no mundo. Vocês sabem o que um muro faz com uma cidade, né? Não é só dividir o espaço, é reorganizar toda a circulação, toda a psique urbana, toda a forma como as pessoas entendem seu próprio lugar no mundo. E durante décadas, os moradores tinham que contornar toda essa área de Yongsan como se fosse um lago, um buraco negro no meio da cidade. Até hoje, nesse momento, se você olhar para os mapas coreanos, Kakao Maps ou Naver Maps, e olhar onde é essa área da base americana, não há nenhuma informação de ruas, prédios, nada. Apenas um grande verde, como se fosse uma grande floresta no meio da cidade. E isso não acontece só nessa base aqui. Todas as bases americanas e também bases coreanas, se você olhar no mapa, não vai aparecer a casa do presidente, tudo. Eles dizem que é para proteger. E também, se você for olhar no Street View, aparece tudo borrado. Eu até fiz esse experimento uma vez. Eu fui numa área assim, bem longe, e eu vi que tinha uma rua que levava a nada. E eu fiquei muito curioso. E eu fui até lá e levava para uma base no meio de uma montanha, assim. O que é algo bem surpreendente. Então essas cercas, né, dessa base criavam desvios de quilômetros. Tem uma coisa que Frantz Fanon escreveu sobre a cidade colonial, né? Ele falava de como a cidade do colonizador e a cidade do colonizado são dois mundos separados, regidos por lógicas diferentes. Yongsan
esse bairro, né, parte desse bairro, era isso em forma pura. A cidade do ocupante dentro da cidade ocupada. Visível, mas inacessível. Presente, mas ausente. E agora que as cercas caíram, ou melhor, que algumas cercas caíram ou estão em processo de cair, o que encontramos? Fantasmas. Literalmente e metaforicamente. Os prédios japoneses que sobreviveram, as casas americanas preservadas, cada tijolo é uma página da história que a cidade teve que engolir sem mastigar, sem digerir. Mas aqui mora a dialética cruel disso tudo. Essa coisa de reclamação versus poder residual. Porque sim, o parque está parcialmente aberto, mas o Dragon Hill Lodge, que é um hotel que fica aqui, continua operando. É tipo um hotel militar que tem 500 funcionários americanos que atendem os militares que ainda estão na Coreia, que vêm aqui de passagem ou algo do tipo. E também os Estados Unidos têm planos de mudar a embaixada da Praça Gwanghwamun. E adivinha para onde? Sim, logo aqui. É quase um cachorro que não quer largar o osso, né? E ainda tem partes inteiras do terreno que estão cercadas, esperando processos administrativos ou a limpeza do solo, né, que está em tóxico. Tem um documento que é o Status of Force Agreement, e esse documento regula a presença militar americana aqui. E basicamente diz que os Estados Unidos não têm obrigação legal de limpar o que fizeram. Houve 54 vazamentos de óleo documentados entre 1990 e 2015. E esses são os vazamentos que foram documentados. Benzeno no solo em níveis cancerígenos, produtos químicos eternos, os fluorosurfactantes que vão estar ali por gerações, séculos talvez, se não forem limpados. Mas vamos ampliar a lente um pouco disso tudo, né? Sair daqui de Yongsan e olhar para o quadro maior. Essa relação Coreia-Estados Unidos não é só sobre bases militares e quase 30 mil soldados americanos em solo coreano. É sobre chips de computador, baterias de lítio, carros elétricos, cadeias de suprimentos globais. É sobre quem constrói o futuro da tecnologia e onde. É sobre quem detém os meios de produção da próxima revolução industrial. Nos últimos anos, especialmente com o Inflation Reduction Act do Biden, os americanos basicamente disseram: venham, tragam suas fábricas, vamos dar subsídios, incentivos fiscais, vamos criar empregos americanos para os americanos. Era um excelente convite, né? Impossível de recusar. E os coreanos vieram em massa para os Estados Unidos. Samsung, LG, Hyundai, SK, mais de 100 bilhões de dólares em investimentos anunciados. É mais dinheiro do que o PIB de muitos países. O estado da Geórgia, em particular, virou uma pequena Coreia. Coreano é literalmente a terceira língua mais falada do estado, depois do inglês e espanhol. Tem placas em Hangul, em Atlanta, restaurantes coreanos, cada esquina vendendo kimchi jjigae, bulgogi, igrejas coreanas. É a nova geografia do capital transpacífico, né? Mas aqui começam as contradições de toda essa história, né? O capital é móvel, mas o trabalho não. As empresas podem cruzar fronteiras em nanosegundos, transferir bilhões com um clique, deslocalizar a produção com uma decisão de diretores. Mas e os trabalhadores? Os trabalhadores precisam de vistos, permissões, documentos, carimbos, formulários I-129, petições H1B. E foi exatamente aí que a coisa desandou de forma trágica. No dia 4 de setembro, na cidade de Ella Bell, na Geórgia, um lugar que a maioria dos americanos não saberia apontar no mapa. 6 da manhã, as primeiras vans pretas apareceram na névoa dessa manhã sulista, né? ICE, Homeland Security, FBI, DEA, ATF, é um alfabeto de agências federais, o maior desdobramento de forças para uma operação de imigração em um único local da história americana. Helicópteros no ar, cães farejadores, agentes com coletes à prova de balas, como se fosse invadir um cartel. Não uma fábrica de baterias, né? E 475 pessoas foram detidas em questões de horas. A maior operação do tipo já realizada, superando qualquer batida anterior. E não era uma fábrica qualquer, né? Era um empreendimento em conjunto da Hyundai e da LG. Um investimento de 4,3 bilhões de dólares. O futuro da indústria de baterias para carros elétricos dos Estados Unidos.
O tipo de projeto que políticos adoram inaugurar, cortar fita vermelha, tirar fotos sorrindo com capacetes de construção. Biden tinha literalmente citado esse projeto como exemplo do renascimento industrial americano. Mas você sabe o que realmente está acontecendo ali dentro daquela construção massiva? Técnicos coreanos especializados, engenheiros de processo, especialistas em química de baterias, gente com conhecimento que literalmente não existe no mercado de trabalho americano em abundância, trabalhando com vistos de turista, com visto de ESTA, Electronic System Travel Authorization, e o B1, que é o B1, né, Business Visitor. Os vistos que tecnicamente não permitem hands-on, trabalho manual produtivo, que era o que eles estavam fazendo. E essa zona cinzenta dos vistos, né? É esse limbo legal que todo mundo conhece, mas ninguém fala sobre. Tecnicamente, eles estavam ali para treinar, supervisionar, consultar, observar. Verbos intransitivos, atividades sem objeto direto, mas na prática estavam com as mãos na massa mesmo. Instalando equipamentos de milhões de dólares, calibrando máquinas que só eles sabiam operar, programando sistemas em coreano que depois teriam que ser traduzidos, porque os americanos não têm mão de obra qualificada suficiente em quantidade para construir uma fábrica de baterias de última geração, né? E tinha algo mais sombrio por baixo disso tudo, né? 3 trabalhadores morreram em acidentes nos 2 anos anteriores. Um deles coreano e 2 latinos, né? E as investigações federais sugeriam que os trabalhadores, com medo constante de deportação, não reportavam as condições perigosas, né? Não reclamavam da falta de equipamento de segurança, treinamento, não paravam operações claramente arriscadas. É a precariedade como política de gestão, a deportabilidade como ferramenta de disciplina do trabalho. E as imagens rodaram o mundo, né? Isso ficou gravado na psique nacional coreana como uma cicatriz. Trabalhadores coreanos, engenheiros com mestrados, PhDs, gente que poderia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, algemados nos pulsos e tornozelos, em fila indiana, como criminosos comuns, cabeças baixas, sendo conduzidos para ônibus do ICE. E para voltar, eles foram num Boeing 747 da Korean Air, que foi fretado pelo governo coreano por milhões de dólares. E 316 pessoas embarcaram, muitas ainda em choque, né, processando o que tinha acontecido. E eles ficaram uma semana no centro de detenção da ICE, né? Sem saber se seriam formalmente deportadas, se seriam banidos por 5 anos, se poderiam algum dia voltar a trabalhar no que tinham começado. E a reação na Coreia, como posso dizer, foi vulcânica, eu diria. Foi como se tivessem cuspido na cara de cada coreano individualmente. No jornal Donghua Ilbo, chamaram eles prisioneiros de guerra. Era o que o Donghua Ilbo descrevia. Falava que, apunhalados pelas costas pelo nosso aliado mais próximo, gritavam os editoriais. A Chosun Ilbo, o jornal mais conservador do país, normalmente pró-americano até a medula, publicou na primeira página: vocês nos pediram para investir, imploraram por nossa tecnologia e dinheiro, só para nos prender como terroristas. No aeroporto de Incheon, quando o avião finalmente pousou, em 12 de setembro, às 4h47 da tarde, tinha uma multidão que a polícia estimou em cerca de 3 mil pessoas. Faixas enormes, com Trump vestido do ICE, cartazes dizendo: vocês pediram nosso dinheiro e prenderam nossos trabalhadores. Aliança ou subjugação? A Coreia não é colônia. E pesquisas relâmpago mostraram que 68% dos coreanos desaprovaram fortemente essa operação, incluindo 55% dos conservadores que normalmente apoiam sempre os Estados Unidos incondicionalmente. O governo coreano, normalmente diplomaticamente cuidadoso, né? Muito avesso ao confronto público, foi bem direto. O ministro das Relações Exteriores, que é o Cho Hyun, cancelou todos os compromissos e voou para os Estados Unidos no mesmo dia. O presidente Lee Jae-myung, em pronunciamento nacional, avisou que as empresas coreanas hesitariam seriamente em fazer investimentos diretos futuros nos Estados Unidos, se a situação dos vistos não fosse realmente resolvida. No Congresso Nacional deles, né, que eles chamam de Assembleia Nacional, foi um show à parte. Um deputado do partido governista sugeriu, meio sério, meio brincando, mas definitivamente mais sério do que brincando, que a Coreia deveria realizar a mesma operação
investigar cada professor de inglês americano que poderia estar trabalhando ilegalmente com visto de turista em Hagwons, que são os cursinhos de inglês que tem aqui. Outro parlamentar foi ainda mais direto. Falou assim: estamos dando nosso dinheiro, nossa tecnologia mais avançada, nossos melhores quadros para os Estados Unidos, só para sermos tratados como cidadãos de terceira classe. Talvez devêssemos reconsiderar para onde vão nossos investimentos. China e Europa também precisam de baterias avançadas. E a Confederação Coreana de Sindicatos, que geralmente trata de assuntos domésticos, né, dos trabalhadores, emitiu uma declaração chamando essa batida da ICE de clara violação dos direitos humanos, de ato de terrorismo econômico. Pediram não só a suspensão de novos investimentos nos Estados Unidos, mas também investigação no Tribunal Internacional. Foi um momento raro de unidade nacional. Direita, esquerda, liberais, conservadores, trabalho e capital, jovens e velhos, todos unidos nessa indignação. Do lado americano, o discurso oficial era roboticamente legalista, né? Usaram termos como rule of the law, Estado de Direito, ninguém está acima da lei. O discurso foi: tragam seus especialistas, mas legalmente. Trump postou na sua rede social, a Truth Social, que empresas estrangeiras são bem-vindas, mas devem respeitar as leis de imigração de nossa grande nação. America First significa Americans First. Os oficiais da Homeland Security eram ainda mais duros em suas justificativas. Steven Schrank, o agente especial responsável pela operação, deu uma coletiva onde disse assim: estamos enviando uma mensagem clara e inequívoca que aqueles que exploram nossa força de trabalho, minam nossa economia e violam leis federais serão responsabilizados. Quando perguntado sobre o tratamento dos detidos, ele respondeu friamente: todos foram tratados de acordo com o procedimento padrão. As algemas são protocolo de segurança. Inclusive aconteceu, né? Os brasileiros que vieram, eles vieram algemados também. Mas por outro lado dessa retórica de lei e ordem havia pânico, né? Pânico econômico puro e simples. O estado da Geórgia tinha cortejado o investimento coreano por uma década. O governador tinha literalmente aprendido frases em coreano para recepcionar executivos. O estado tinha dado incentivos fiscais de centenas de milhões. E agora é isso, né? Os lobbies empresariais entraram em modo de redução de danos imediatamente. A Câmara do Comércio americano em Seul pediu calma, falou de uma oportunidade para consertar áreas cinzentas. O governador da Geórgia insistiu que o projeto continuaria, que era só um infeliz mal-entendido que seria resolvido rapidamente. Mas o estrago estava feito, né? A questão fundamental tinha sido exposta como um nervo descoberto. No curto prazo, a tensão foi palpável, quase física. Empresas coreanas pausaram todas as viagens de negócios não essenciais. A LG e a Hyundai reconsideraram publicamente expansões planejadas no futuro. O termo, entre aspas, hesitação, apareceu em cada relatório de investimento, cada análise de risco, cada jornal. As ações das empresas coreanas com operação nos Estados Unidos caíram em média de 3% na semana seguinte da batida. Mas e o longo prazo, né? No longo prazo, as fábricas são grandes demais para simplesmente fechar e mudar de lugar, né? Os investimentos já foram feitos, bilhões já foram gastos. Os subsídios já foram prometidos, os políticos já tiraram fotos. O capital, como água, sempre encontra seu caminho ao redor dos obstáculos, né? E o que mudou fundamentalmente foi a confiança, ou melhor, a ilusão da confiança. Os coreanos aprenderam uma lição dura. Aliança militar não significa tratamento igual na economia. Seus trabalhadores, não importa quão qualificados, quão essenciais, podem ser tratados como uma ameaça de segurança nacional a qualquer momento. Esse soft power acumulado em décadas de relações pode evaporar com uma decisão administrativa. E começaram as negociações frenéticas, né? Novas categorias de visto estão sendo discutidas, um possível novo visto para trabalhadores técnicos especializados, cotas especiais para técnicos coreanos. A burocracia se adaptando lentamente, dolorosamente, à realidade da produção globalizada do século XXI. E já chegando ao fim do dia, o parque já em fechamento,
Mas as perguntas permanecem abertas, né? Flutuando no ar úmido do verão coreano. Os vistos vão realmente se modernizar ou vão criar novas categorias de exclusão? Uma aliança pode existir entre iguais quando a própria estrutura global é hierárquica? Caminham para essas ruas que não são mais proibidas, mas ainda carregam o peso molecular da proibição. Cada passo é sobre história sedimentada, japonesa, americana, coreana. Camadas e camadas de ocupação e resistência, dominação e sobrevivência, esquecimento forçado e memória insistente. Porque no fim, a questão não é só sobre parques ou tipos de visto. É sobre que tipo de mundo estamos construindo nos escombros do século americano. Um mundo onde o capital flui livre, mas os trabalhadores são acorrentados, onde a terra é devolvida, mas poluída, envenenada, onde alianças significam subordinação disfarçada de parceria, onde alguns países são mais soberanos que outros? Ou podemos imaginar, só sonhar por um momento algo radicalmente diferente disso tudo? São só perguntas, né? Perguntas que faço caminhando por essa parte da cidade que ainda está aprendendo a ser parque, nessa cidade que ainda está aprendendo a respirar por feridas antigas que se recusa a cicatrizar completamente. Se chegaram até aqui, muito obrigado. Obrigado por caminhar comigo por essas geografias complicadas, né? Essas histórias entrelaçadas como arame farpado. O mundo é complexo demais para respostas simples, mas simples demais para desistirmos de fazer perguntas difíceis. E muita gente me perguntou, né, no Instagram, nas mensagens, e eu pesquisei durante essa semana notícias coreanas. Também acompanhei a reação da população, perguntei para amigos. E eu gosto que, pesquisando, né, eu aprendo muito. E acabou de eu passar aqui nesse parque e mostrar para vocês esse pedaço da América, na Coreia. Então eu aprendi um pouco sobre essa relação dos Estados Unidos e Coreia do Sul. No comentário fixo tem o link das notícias e livros que usei como referência para fazer esse vídeo. E a pergunta que eu deixo, que deixa ecoando, como o vento entre os prédios aqui de Seul, é essa. Quando vocês olham para as suas próprias cidades, que cercas invisíveis ainda existem? Que terras ainda esperam para respirar? Que trabalhadores ou pessoas ainda esperam para ser vistos como humanos, não com variáveis, números em notícias ou planilhas de Excel? Então é isso. Se quiser me encontrar em outras plataformas, estou também no Instagram e no Threads, onde sempre compartilho reflexões sobre o dia a dia aqui na Coreia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!